Boa noite, pessoal. Boa noite para todo mundo que está passando por aí, para quem está chegando aqui. Nós tínhamos combinado uma live hoje no Instagram da doutora Luciana. Acontece que ela não está conseguindo, então eu quero dar as boas-vindas para vocês, que eu estava com muita saudade. Estou vendo todo mundo chegar. Ah, ela chegou, ela pediu para entrar, doutora Luciana, bem-vindos, todos vocês. Boa noite! Oi, Elo, agora deu certo? Deu certo e tá ótimo, eu tô te ouvindo super bem, tá ótimo, ótimo. Então, eu acho que é algum erro do aplicativo. Pessoal, boa noite, me perdoem, não estou conseguindo fazer live, entrar ao vivo direto do meu, e aí a gente, para não deixar vocês, lógico, sem essa live, a gente tentou fazer diferente. Então, é só fazer agora o contrário, chama todo mundo aí para o Isso, IG da Elo, que a gente vai começar a nossa live, sim. sim, Que bom bem-vinda que deu então. certo. Eu fiquei um pouco preocupada, mas ainda bem que deu certo. É isso mesmo. Bem-vinda, então, aqui ao meu Instagram. Muito E obrigada. eu vou pedir realmente para quem está chegando aqui, já tem 56 pessoas, manda aviãozinho, convida todo mundo que manda direct, manda alguma coisa aí, faz um stories falando que a gente está aqui, porque realmente o assunto é muito importante, né, Luciana? Sim, E muito rico muito rico. mesmo, né? Eu gostaria, então, eu acredito. Tom Coelho, boa noite. Nossa, uma pessoa queridíssima minha, Muita tá gente chegando, entrando. né? Que maravilha. Eu gostaria que você se apresentasse, Lu, porque posso te chamar assim? Sempre, fique à vontade. Porque para algumas pessoas que estão aqui, eu acredito que a grande maioria você já é conhecida, já dispensa apresentações, mas, por exemplo, o Tom Coelho, que é uma pessoa que eu amo de paixão, está chegando aqui, eu tenho certeza que ele ainda não sabe quem é você, né? Então, eu gostaria que você se apresentasse e aí a gente já começa, então, a discorrer sobre o nosso tema. Então, pessoal, boa noite. Primeiramente, mais uma vez, para quem está entrando agora, que já entrou mais pessoas. Infelizmente, a gente teve um probleminha técnico e não conseguiu fazer a live lá no meu IG, né, doutora Luciana Farias. Mas viemos para cá, para o IG da Elo, e vai ser maravilhoso da mesma Da forma. mesma Eu forma. sei que os seguidores aqui dela são maravilhosos. Eu sou a Luciana Farias, sou médica, né, já trabalho aí com a medicina, tenho 10 anos de formada. Não é muito tempo, eu acho, para a medicina, mas já é o suficiente para ter estudado algumas coisas, ter me aprofundado em algumas coisas. E o meu foco principal é a saúde mental, é a psiquiatria, é o comportamento humano, é a neurociência, onde, né, como eu venho me aprofundando cada vez mais e desenvolvendo o meu trabalho. E aí eu quero agradecer esse momento, essa nossa parceria que eu e Elo, a gente se conheceu há um tempo e eu pude agora participar e contribuir com um curso maravilhoso que ela tem, em uma aula falando sobre a dor, né? E as E consequências físicas e emocionais das dores, que é o tema que a gente vai falar hoje. Exatamente. Eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz de ter a doutora Luciana aqui comigo, uma pessoa que eu aprendi a admirar, aprendi a amar, já mora no meu coração. E é recíproco. E ela deu um contributo muito grande para os alunos do meu treinamento, descobrindo quem eu sou, fazendo essa associação, essa ponte, na verdade, com uma explicação neurocientífica e médica, que é uma coisa, Luciana, que eu sou apaixonada, fazer essa conexão, não só ficar, né, naquele mundo lúdico, talvez, de aplicar uma ferramenta, de passar um exercício para o nosso aluno ou para o cliente e não dar a devida explicação, né? A Com certeza. sedimentação neurológica, também as fontes de tudo, de onde é o nosso trabalho, né? No caso, o meu trabalho como Master Coach. E aí, então, eu também estou muito grata por você estar aqui.
independente das circunstâncias, né? A gente sabe que essa questão de internet tem muitos desafios, mas assim, realmente, para mim é uma alegria. Eu já queria há muito tempo fazer essa live com alguém. Tinha pessoas me procurando, mas o que, que eu queria, Luciana? Eu queria alguém que falasse a minha linguagem. E, gente, é impressionante. Ela vai falar do quanto as emoções influenciam na nossa saúde, né? E eu que cuido muito da minha saúde mental, do meu equilíbrio, mas também cuido do meu corpo, porque senão não é coerente, vocês vão ver por quê. Eu comecei a falar sobre isso, a falar que eu quero essa pessoa, como que eu vou fazer, como que eu vou descobrir alguém para me dar esse amparo nesse treinamento. E aí, como algumas pessoas podem dizer, do nada, eu, Heloísa, não acredito que não é do nada, porque eu profetizei, eu falei sobre isso, eu comuniquei isso, eu agradeci, e a Luciana apareceu, né? E a gente teve uma conexão muito maravilhosa. Então, ela foi a pessoa que eu escolhi realmente para trazer esse conteúdo para os meus alunos, uma pessoa que eu confiei totalmente, né? E, como se diz, abri o microfone para ela, né? E nada é por acaso, né? Cris Queiroz está falando, é verdade. E então ela vai falar qual é a ligação. Ela vai explicar para a gente sobre esse conteúdo, a ligação, a ponte entre as dores, as feridas emocionais e a consequência que isso tem no nosso físico. Certo, doutora Luciana? Perfeito, Elô, perfeito. Então, a palavra é com você. Eu vou intervir em alguns momentos, Fique que à eu tenho vontade. algumas perguntas também, né? Mas, gente, vai chamando pessoas, porque esse conteúdo é, assim, incrível. Se você tem uma dor, se você conhece tia, pai, mãe, sobrinha, mãe, principalmente, né? Chama, convida para vir para cá, que essa pessoa vai ter um impacto na hora que ela ouvir o tema daqui. Vamos lá? Muito obrigada, Elô. Então, já temos aí mais de 80 pessoas, que maravilha. Maravilha. E o que eu gosto de começar a falar sobre dor primeiro aqui, conforme eu vou falando, eu gosto que as pessoas possam ir pensando. E um Isso. dos pontos mais importantes quando a gente fala de dor, que eu particularmente considero, é que quando a gente pensa, quando a gente lembra de dor, considerar se você já sentiu uma grande dor na vida e pensar se essa dor ela foi de fato uma grande dor física ou uma grande dor emocional. Porque existe uma pequena diferença, mas ao mesmo tempo existe uma ligação interessantíssima, que é o que a gente vai falar aqui. Sim. E vamos falar de dor, mas o que é dor? Eu não sei se as pessoas já tiveram essa curiosidade de parar para se perguntar o que é a dor, né? E a dor inclusive uma especialidade da medicina, talvez a maioria das pessoas não saibam, mas existe uma especialidade dentro da medicina, que é a medicina da dor, né? O médico ele se especializa em dor, porque é um campo muito vasto da medicina, da saúde, né? Praticamente todos os quadros de saúde, eles começam com algum tipo de dor. E a dor, ela tem que ser entendida que é uma experiência, e aí, conforme eu vou falando de novo, eu digo, vão pensando, o que é uma experiência? É uma experiência sensorial. Então, quando você para pensar, sensorial é algo do meu sensório, né? Sim. E emocional, ou seja, ela tem um aspecto emocional, porque eu dou um significado a ela, associado, né, a uma experiência desagradável, a um sentimento desagradável, a uma sensação desagradável, por conta de uma possível ou já de uma efetiva, né, de um efetivo dano tecidual, né, ou seja, ao meu organismo. Então, na base já da dor como conceito, a gente precisa entender que é uma experiência física e emocional. E existe também um outro ponto que é considerado para as dores, que ela também é considerada uma experiência cultural. E um dos exemplos mais comuns que eu gosto de trazer é para os homens, por exemplo, que a gente tem aqui no Brasil. A gente ouve muito um ditado desde que o homem ele é criança, que diz: homem não chora.
Então, o homem, desde pequenininho, ele já é programado a entender, né, a sentir e a expressar a sua dor de uma forma diferente. No mínimo, engolindo o choro. E isso pode trazer ao longo aí do tempo experiências muito drásticas para as pessoas que têm esse tipo de interpretação de dor. Eu vou falando e vou dando pausas, Elô, para que você possa ir perguntando. Sim, sim. Essa questão que a Luciana acabou de falar, ela traz crenças, né? Porque é o que o menino viu, ouviu, sentiu por repetidas vezes, às vezes por um forte impacto emocional, que o pai ou a mãe falou: engole esse choro, menino, para de chorar, não sabe que homem não chora. Isso aí estabelece nesse momento, nessa criança, uma crença que pode ser uma crença de dor, né, Luciana? Extremamente negativa. Isso vai ter as né? consequências lá na frente, que é o que ela vai falar. Mas agora que a gente entendeu que a dor é uma experiência física e emocional, que traz uma sensação desagradável, a gente também tem que tentar entender para que a dor serve. Para que eu sinto dor? Eu sei o que é a dor, mas para que eu sinto essa dor? Se a dor é uma experiência desagradável, será que é para o meu mal? Será que é ruim? E aí a gente tem que entender que não, gente. A dor, ela não existe por mal, para que seja, para que simplesmente a gente sofra, vamos dizer assim. A dor, a gente só está aqui, a gente só evoluiu como espécie por conta da dor. Porque a dor, ela é um sinalizador de que alguma coisa está errada. Então, Sim. ela age como um protetor para a gente. Quando eu começo a sentir dor, é o meu organismo me avisando que alguma coisa não vai bem, que alguma coisa está errada e que eu preciso mudar. Se eu estou encostando ali meu braço, não é uma experiência sensitiva? Então, se eu estou encostando meu braço perto de um fogo, de uma vela, ele vai começar a doer. Ou seja, o meu corpo está me avisando que alguma coisa ruim está ali acontecendo. Então, outro ponto muito importante sobre dor que a gente tem que entender é que a dor não está aí simplesmente para machucar a gente. Ela está como um alerta, como um sinalizador de proteção. E por isso a gente precisa aprender a dar a devida atenção. Não é o devido valor, mas a devida atenção ao aparecimento dela. Olha só, a dor existe para você se movimentar, né? Exatamente. Para você, para nós nos movimentarmos, mas não para ser idolatrada, né? Exatamente. Servir como motivo de vitimização, de coitadismo, de nada disso. E outra coisa muito importante, quantas pessoas você acha, Luciana, vamos falar em percentual, que sentem dor e vão protelando, e vão empurrando com a barriga e não procuram um médico e nem nada? A grande maioria, né? A grande maioria, né? Foge porque não quer se defrontar que existe ali algo a ser resolvido, né? E como a Luciana muito bem falou, se não fosse a dor, se não fossem os desafios, nós não seríamos seres humanos evoluídos, né? A medicina não seria o que é hoje no mundo. Exatamente. É o nosso primeiro sinalizador. Isso. Então, entendendo o que é a dor e para que ela serve, para que ela existe, eu começo a falar do ponto emocional da dor. Se ela funciona para nós como um sinalizador de proteção, eu tenho que lembrar que ela existe, não é? E para eu lembrar que ela existe, ela precisa formar uma memória. Então, outro ponto extremamente importante que a gente tem que entender é que as dores, elas formam memórias em nós. Para que a gente não cometa os mesmos erros. Para que a gente não se aproxime das mesmas coisas que potencialmente podem nos prejudicar. Só que no caso da dor, essa formação de memória, como é uma sensação desagradável, é uma formação de memória negativa, Elô. Exatamente. E aí você me diz, Luciana, mas a gente sente dor desde criança. Nós formamos memórias negativas desde criança? Sim, infelizmente,
nós formamos memórias negativas desde criança. Infelizmente, no sentido emocional, né? Da Isso, carga que a gente vai trazendo. Mas no sentido de evolução, que bom que nós formamos essas memórias. E a... exatamente. E porque essas memórias, elas podem acontecer até depois da concepção, na concepção, porque é a percepção, né, Luciana? Não é o Exatamente. fato real em si, é a É a percepção que percepção. a criança teve daquele momento que ela atravessou e que formou, que ela trouxe para ela como uma memória. Foi formada ali nela uma memória. No- na- Exatamente. Aí, quando a gente fala, Luciana, essa dor, essa memória, ela se forma no cérebro ou na mente? A gente pode até dividir ela de duas formas, no cérebro e na mente. Por quê? É, existe uma matriz de formação de crenças. Crenças são aquelas coisas que são impressas, né, na minha mente, na minha memória emocional e que me fazem viver e me movimentar e falar, e, enfim, mesmo inconscientemente a partir daquilo. Então veja como as dores formam crenças. A dor é uma experiência física, associada a uma experiência emocional. E toda crença ela é formada por tudo aquilo que eu ouço, que eu vejo, que eu sinto, ou seja, é o meu sensório também associado a um alto impacto emocional, ou seja, é emoção também. E que acaba formando em mim uma crença. Então é praticamente a mesma matriz de formação, Elô, das dores, da memória dolorosa e das crenças que nós temos em nós. Isso, do ponto de vista anatômico, existe sim regiões cerebrais que são responsáveis por isso. Existe um estudo que foi feito na Califórnia, na Universidade da Califórnia, onde eles submeteram algumas pessoas a um altíssimo nível de rejeição, que é uma das maiores dores emocionais que uma pessoa pode sentir. E o que eles descobriram que a área cerebral que era ativada na hora desse sentimento intenso de rejeição era bem próximo, bem semelhante à área cerebral que era ativado na hora da dor física. Então, eles puderam comprovar, né, que a dor, a experiência dolorosa física e emocional, é uma rede neural que se contrapõe. Conecta. Então, nós temos os dois aspectos, tanto o cerebral como o aspecto da Tanto mente, quando na a gente mente. fala de dor. Exatamente. E a emoção se aloja na carne, né? Aí a consequência. Exatamente. Exatamente. E é outro ponto muito importante que a gente precisa saber. Como é que as emoções, né, elas acabam se alojando, vamos dizer assim, na carne? A memória emocional, ela é trazida com um fato ocorrido. E se aquela dor foi por um alto impacto emocional, que, por exemplo, um filho, quando foi pegue pelo braço pelo pai, quando era criança, e em um momento de extremo sentimento de rejeição, né? Ele vai guardar aquilo em algum lugar. E por mais que ele não consiga ter essa lembrança consciente no futuro, na vida adulta, provavelmente quando alguém tocar ele, puxar ele daquela forma, ele vai ter a mesma sensação ruim de ou de rejeição, ou de não faça isso comigo, você não pode fazer isso comigo, porque a emoção, ela tem esse aspecto de se alojar na carne que a gente fala, no nosso corpo. E é aí onde começa, né, onde a gente começa a relacionar o aspecto físico e emocional das dores que a gente sente de fato. E tem uma pessoa pedindo para você falar sobre a fibromialgia, sobre essa questão que se aloja na carne, né? Vai chegar o Exato. momento de falar, né? Essas dores que incomodam tanto, né? É o que as pessoas mais perguntam. Eu abri até uma caixinha de perguntas, Elô, e me Ah, mandaram muitas perguntas sobre fibromialgia, né? olha. E
Posso até fazer um parênteses e falar especificamente da fibromialgia agora, porque eu acho que convém muito nesse momento. É Convém, um dos né? tipos... A fibromialgia é uma dor que acomete, na maioria, as mulheres. Não se sabe exatamente por quê, porque Porque não tem uma relação com os hormônios assim estabelecida. Supõe-se que é possível, mas não conseguiu se comprovar. Tá? Por quê? Porque tanto mulheres na fase da menopausa como mulheres em idade fértil, elas podem ter fibromialgia, sabe? Uhum. E um ponto muito interessante da fibromialgia é que ela está relacionada. A fibromialgia é quando a pessoa ela sente dores difusas em pontos específicos do corpo. Na hora do exame clínico, é uma doença que a gente descobre só pelo exame clínico, não tem um exame de imagem, não tem um exame de sangue que a gente possa descobrir. Então, existem pontos específicos que a gente avalia, e se 11 pontos tiverem positivos de dor, né, a gente pode dizer que aquele é um quadro de fibromialgia. E é uma patologia dolorosa que acomete principalmente a parte muscular. Não se acha articulações inflamadas, não se acha regiões de tendões inflamados. É basicamente áreas musculares, tá? E uma coisa muito interessante que eles notaram é que 50% das pessoas, ou seja, a metade das pessoas que têm fibromialgia, elas têm algum transtorno psíquico associado geralmente à depressão, tá? Por quê? Porque a dor, ela traz essa sensação de incômodo, né? E que acaba tornando a pessoa, deixando a pessoa numa situação mais triste mesmo. E outro aspecto muito interessante da fibromialgia é que ela também está associada a alterações importantes do sono. E o Ah, sono é um dos principais momentos onde a gente fixa as memórias que a gente adquiriu durante o dia, sabe? Então, é uma doença de dor, não é mentira os pontos. Eu tô movimentando um pouco porque minha cachorrinha tá oh, aqui. que linda! Ela fica o tempo todo. Linda. Então, a pessoa ela sente de fato as dores, elas não são dores, não é simplesmente uma somatização, tá? Uma coisa Uhum. importante de dizer. Sim, muito Existe importante. sim, isso é uma dor, a pessoa sente dor, é uma doença sim. Agora, a causa não se sabe ao certo. Se ela vem única e exclusivamente de um componente psíquico, se ela vem de uma noite, de noites crônicas de sono mal dormidas, que acabam ativando aí um sistema de muito estresse no corpo. Não estou falando de estresse psíquico somente, estou falando de estresse mesmo bioquímico e que acaba causando essas dores, tá? Uhum. Mas infelizmente, acomete muito, muito, muito as mulheres. Grande parte aí, eu acho que quase todo mundo aí conhece alguma mulher que vive com fibromialgia e o tratamento, uma das principais formas de tratamento é o tratamento da dor com o tratamento psíquico dessa pessoa. Psíquico, sim. Exatamente. E aí eu pergunto para você, Luciana, de 0 a 10, o quanto você, como médica, avalia que é importante? Olha só, gente, eu não estou falando de acha, tá? Não estou falando assim, quanto que você acha, né? Não, estou falando com uma profissional da área da saúde que tem estatística na mão, que tem pesquisas, que tem embasamento científico e tudo mais. De 0 a 10, qual é a identificação que você faz que se conhecer, saber como eu funciono, ou seja, fazer esse mergulho para dentro de mim, né? Praticar realmente exercícios que ajudem a me manter no equilíbrio, ou seja, sem o autoconhecimento eu não posso, como que eu vou saber qual que é esse exercício, né? Então, a nota que eu quero te perguntar é o quanto o autoconhecimento para que você possa lidar de uma forma melhor e não para você abandonar o médico e achar que tudo agora, porque eu penso positivo, porque eu acho que vai dar certo, porque eu falo que vai dar certo e vai dar certo e eu largo de tomar meu medicamento. Não, não é assim, porque isso é não ter autorresponsabilidade, certo? Sim, Mas o certo. quanto é importante para você de 0 a 10 o autoconhecimento?
Eu vou fazer só um pequeno parêntese antes da gente falar do autoconhecimento, porque eu acho que é a parte que eu mais gosto de falar. Tá, Então, vou guardar, como se diz, a cereja do bolo para o final. tá, joia, ótimo. Um aspecto muito importante, Elo, que as pessoas precisam entender sobre as dores, com essa formação de memória dolorosa, é que e como acontece desde a nossa infância, é que a formação da nossa identidade, ela passa por essas memórias dolorosas, tá? E isso, do ponto de vista de futuro da gente, e aí eu vou começar a entrar começar a falar de autoconhecimento, é preciso ser olhado com cuidado. Por quê? Ela pode ser um problema ou pode não ser um problema, se a minha formação da minha identidade passa pelas dores. Ela não é um problema se eu aprendo desde cedo a lidar com as minhas frustrações. Por quê? Porque a dor ela traz muita frustração. Ninguém gosta de sentir dor, né? Uhum, exato. E outro ponto é que ela pode trazer um grande ciclo, vamos dizer assim, de vicioso, de dor e de tristezas e de problemas e de culpa. E eu gosto de fazer um adendo sobre isso, que é um ciclo bem específico, psíquico da dor. Quando eu tenho essa frustração por essa dor intensa que eu senti, seja ela física ou emocional, porque eu acho que já deu para entender que não tem muita separação da dor física e Sim. emocional, eu começo a sentir medo de sentir aquela dor de novo. A gente não falou que tem a memória emocional e por isso eu tenho medo de sentir aquela dor de novo? E aí vocês começam a pensar nas grandes dores que vocês sentiram, que eu tenho certeza que um dia vocês ficaram com medo de sentir ela de novo. Sim. Só que ter esse medo e não elaborar bem esse medo faz com que eu comece a ter ressentimentos em relação àquela memória dolorosa. Eu ressinto literalmente aquela dor. E se eu ficar mais uma vez não elaborar isso e continuar alimentando, eu começo a ressentir, e todo esse ressentimento se transforma em raiva, em revolta. E quando eu me sinto revoltado, quando eu estou com raiva, eu explodo de alguma forma. Ou eu vou descontar em alguém, ou eu vou discutir, ou eu vou falar algo que depois eu posso vir a me arrepender, ou eu vou descontar na comida, ou eu vou descontar na bebida. De alguma forma eu vou buscar uma válvula de escape para ter essa explosão, né? Vamos dizer assim, de dor, de mal-estar, de revolta que aquilo me causou. E aí, quando eu explodo, quando eu, de alguma forma, extravaso tudo isso que eu estava sentindo, eu geralmente faço isso de uma forma negativa, porque vem de algo doloroso, e isso me traz culpa. Nossa, por que eu fiz isso? Por que eu falei aquilo? Por que eu agi assim? E quando eu me sinto culpada, Elô, quer que eu me sinto de novo? Frustrado. Frustrado. E quando eu me Aí sinto tá frustrado, eu começo a ter medo que aquilo aconteça de novo. E quando eu começo a ter medo que aquilo aconteça de novo, eu ressinto aquilo. Quando eu ressinto, eu me lembro. Quando eu lembro, eu fico revoltado. Quando eu fico revoltado, eu tenho raiva, eu explodo e eu sinto culpa e fico frustrado e eu fico naquele looping emocional extremamente negativo, de lembranças negativas, de memórias negativas, de infelizmente ações negativas que só acabam me prejudicando. E é uma bola, falaram aqui, uma bola de neve, é uma bola de neve E mesmo, vai porque a crescendo. cada ressentimento, essa memória vai ficando mais calcada dentro de nós, né? Nas emoções Exatamente. e também no físico, certo? Exatamente. E eu fiz esse parêntese para que a gente pudesse começar a falar do autoconhecimento. Porque em todo momento que eu falei sobre esse ciclo doloroso, sobre esse ciclo de frustração, de raiva, de revolta, de ressentimento, eu fiz um parêntese que se eu não elaborasse bem, eu pioraria aquilo e passaria para o próximo passo. E é aí onde vem, a gente pode começar a falar, né, de forma mais forte, mais contundente sobre o autoconhecimento, que é a minha grande paixão.
Eu acho que eu tô onde eu tô, trabalhando da forma que eu tô trabalhando e com os meus pacientes, meus clientes, com essa pessoa maravilhosa fazendo live. E eu devo isso ao autoconhecimento, né? Que eu comecei eu comecei, sabe, acho que desde os meus 14 anos, quando eu entrei para um grupo de oração. A maioria das pessoas não sabe, mas eu já fui para convento, ser freira. Uau! Pensei durante muito tempo. Olha só. E quando eu vivi isso, eu vivia muito tempo em silêncio. Eu tive que fazer vários retiros de silêncio. E se ficar em silêncio, não tem o que fazer. Se ficar um mês em silêncio, eu tinha que pensar em mim, eu tinha que pensar na minha vida, eu tinha que pensar nas minhas emoções, eu tinha que me trabalhar. Sim. Então, desde muito jovem, graças a Deus, eu tive essa oportunidade de ficar em silêncio, silêncio externo e silêncio interno. Isso trouxe a possibilidade de me conhecer, de entender meus sentimentos, entender os acontecimentos da minha vida e trabalhar tudo isso para que eu não ficasse dentro desses ciclos de Sim. dor e de, enfim, de revolta. A importância do autoconhecimento, minha gente. Tudo de fato que acontece para a gente e que forma essas memórias dolorosas, isso precisa ser trabalhado, precisa ser conversado, precisa ser elaborado, precisa ser entendido. E a gente só consegue isso através do autoconhecimento, Lô, quando a gente de fato tem coragem de tirar aquele monstro do armário e olhar para ele. Porque tudo que fica preso por muito tempo, quando sai, sai extremamente revoltado. E uma coisa muito importante que a gente precisa lembrar é que todos esses acontecimentos passados que a gente colocou lá naquele armário emocional, lá no fundo, que não queria olhar, foram coisas do nosso passado. E a gente hoje não é mais quem a gente era naquela época. Então, Exatamente. você não precisa ter mais tanto medo de acessar esse armário, de acessar essas memórias, de trabalhar essas memórias através do seu autoconhecimento. Porque não é mais a Luciana criança, não é mais a Luciana adolescente, e nem é mais a Luciana de ontem que seja. É a Luciana de Exatamente. hoje. É a De Luciana que hoje. já aprendeu, que já cresceu e que já está pronta, ou pelo menos muito mais bem preparada para lidar com aquelas dores, com aquelas memórias emocionais dolorosas do passado. Isso só Exatamente. acontece através do autoconhecimento. E uma coisa que é muito importante também a gente entender é que o autoconhecimento, Elo, ele traz autoconfiança. Quando eu me Exatamente. conheço, eu entendo, eu vejo minhas possibilidades, minhas potencialidades, meus pontos de melhoria. Isso me traz muita autoconfiança, porque eu não sou mais definida pelo que os outros O que os falam, outros falam. ou, Exatamente. ou por qualquer atitude errada que eu tenha vindo a ter. Porque eu também sou passivo de errar. Sim. Mas eu sei quem eu sou. Eu sei quais são meus pontos de melhoria e também já sei quais são meus pontos fortes. Então eu Exatamente. sou muito mais confiante. E quando eu me torno mais confiante, eu tenho muito mais autonomia na minha vida. Então, autoconhecimento gera autoconfiança, que consequentemente gera autonomia. E são ciclos, né? Vamos dizer assim, que a gente precisa ter consciência e ir trabalhando, ir elaborando cada um deles, para que a gente possa conseguir sair dessas Sim. dores, dessas memórias dolorosas, físicas ou emocionais. Você tinha começado a falar, eu falo muito, Velo, então me corta. Não, eu fico encantada, porque assim, vem muito se conectar com tudo que eu tenho estudado, com tudo que eu tenho buscado e transmitir, né, tudo isso, porque ao contrário de você que está há 10 anos, né, como médica, eu sempre fui apaixonada pelo ser humano. Eu me vejo hoje também por conta dessa imersão em me autoconhecer. Eu me vejo com 5 anos de idade, nesse treinamento que eu estou fazendo, eu fiz junto, estou fazendo com os alunos, então teve um exercício de se conectar com a criança interior. E aí nesse treinamento, para mim foi uma ficha enorme que caiu, né?
que eu, com 5 anos de idade, eu já gostava de estar perto do ser humano. Eu já gostava de querer entender por que, que a pessoa era daquele jeito, por que, que ela não gostava de música. Eu sempre amei música, né? Por que, que eu gostava de música? E nesse treinamento, olha o ganho que eu tive, Luciana, fazendo junto com os alunos. Eu vi, é uma memória muito boa que eu tinha gravada dentro de mim. Eu deixei para contar isso daqui porque foi no dia da sua aula, na aula 10, Maravilha. que quando a minha mãe me colocava no bercinho e eu não gostava de ficar sozinha. E ela, muito sabiamente, para eu não me sentir sozinha, ligava o rádio. Ligava o rádio e eu ouvia música. E eu me apaixonei, obviamente, eu me apaixonei por música, Música. né? E com 5 anos de idade, 4, eu subia em caminhão. Sabe aqueles caminhões em cidade pequena? Na minha cidade, eu Sim. sou de uma cidade de 12 mil habitantes. Tinha show, eu me lembro, mas na aula 10 que eu fiz esse exercício, me veio muito forte isso. Que E maravilha. eu Que fico toda graça de Deus. arrepiada, eu subindo nesses caminhões de Pernambucana, as Casas Bahia, igual é hoje, que tinha show, e eu cantava, Luciana, em cima desse caminhão. Que E eu maravilha. conectei. E aí eu me perguntava, por que, que as pessoas não gostam de música? Por que, que desliga? Porque, né, eu tinha 5 anos de idade, me veio, olha só, me vieram memórias, né? Então, por quê? Porque eu estou nesse processo de De autoconhecimento. autoconhecimento. E isso para mim começou em 2016, exatamente, apesar de que eu fazia muito curso já na área de gestão, né? Eu sempre, muitos anos, mais de 28 anos, embora eu seja uma menina, em Com mais de 28 certeza. anos eu estou nessa área de gestão, dentro de empresa e tudo mais, né? E eu comecei, então, essa imersão em 2016, em agosto de 2016, por conta de um câncer que eu tive, né? Por conta de uma mágoa, de um ressentimento, que agora aqui não vai dar para a gente falar, mas se Deus quiser, nós vamos ter oportunidade, né, Com de falar. certeza. E eu já quero profetizar, gente, se vocês concordarem comigo, já vamos começar, que nós estamos em mais de 100 pessoas, nós podemos profetizar juntos isso, Luciana, da gente fazer um evento ao vivo juntas. Maravilha. Ao Já vivo, a tá gente topado. joga isso para o universo, nas mãos de Deus, e o como não é com a gente, né? Com certeza. Mas assim, eu estou nessa jornada em profundidade, em imersão, estudando 4, 5, 6 horas por dia. Teve um ano da minha vida, 2017, eu estudava o dia inteiro, né? Eu fiquei em tratamento um ano em casa e eu me apaixono cada dia mais. E eu vejo o quão importante isso é. Tem uma pessoa que falou, e a síndrome do pânico, de onde ela vem, né? É tudo com origem nas memórias emocionais, né, Luciana? Tudo vem E dessas memórias emocionais. tudo. Agora, gente, eu faço uma pergunta. Se você não souber quem você é, que a Luciana falou, tudo está atrelado à primeira, à base da pirâmide, né, de construção do indivíduo. Eu A sua sou. identidade, eu Minha sou, identidade. né? Quem eu sou. E se eu não sei quem eu sou, o mundo externo vai determinar quem eu sou. E olha que sofrimento, né, Luciana? Com Que certeza. dor, Que dor. né? Então, Fica é extremamente importantíssimo. vulnerável, Elô. Vulnerável no sentido negativo, né? É Negativo. quando eu me deixo, de fato, levar pelas opiniões, pelo humor das outras pessoas. Se a pessoa me trata bem, eu fico bem, porque ela deve gostar de mim. Se a pessoa me trata mal, eu fico mal, porque eu não sou tão querida. A pessoa fica muito vulnerável, isso é muito doloroso. E falando sobre essa base de quem nós somos, da base da nossa pirâmide, da nossa identidade, do que nós formamos, é muito importante que as pessoas lembrem-se que tudo parte de quem somos. Houve uma inversão muito negativa dessa pirâmide, onde as pessoas começaram a pensar que quando elas conseguissem comprar alguma coisa, ter alguma coisa, ai, quando eu conseguir comprar meu carro, quando eu conseguir meu apartamento, quando eu conseguir aquele emprego, eu vou fazer coisas interessantes, legais, eu vou poder viajar, eu vou poder isso, eu vou poder aquilo, e aí eu vou ser feliz. Sim. Ou seja, pegaram a pirâmide do indivíduo, que é eu sou, eu faço e eu conquisto,
e fizeram essa inversão. Eu preciso conquistar para poder fazer, para poder ser feliz, para poder ser melhor, para poder... E não é assim. A gente só consegue evoluir, né, como pessoa, como ser humano, e eu acho que o nosso grande papel nessa terra aqui é dessa evolução, crescer e contribuir. Se eu consigo saber quem eu sou, se eu consigo, quanto mais a base da minha pirâmide de quem eu sou tiver alargada, tiver ampla, mais eu tenho condição de subir essa pirâmide através das coisas que eu faço e das coisas que eu conquisto. Então, sem dores, né? Sem dores. Sem dores. A gente pode até vir a ter lembranças negativas, porque é natural, a vida não é flor só, né? É aquela história da flor e do espinho. Mas isso não define mais. Eu não guardo mais isso e eu não fico mais naquele ciclo vicioso que só gera mais dor em mim. Porque ficar dentro desse ciclo vicioso gera em mim uma resposta de estresse, uma resposta inflamatória, não só psíquica, mas no meu organismo, que começa a gerar dores crônicas. E eu estou falando de dores físicas. Consequentemente associada a dores psíquicas. E aí é onde começa a ansiedade, depressão, sabe? Então tá tudo muito atrelado. Né? Síndrome do pânico. Tá tudo ali atrelado. Quando eu paro e digo, ok, vou abrir o armário e vou entender tudo isso, vou entender... É a minha cachorrinha que fica movimentando a câmera. E vou entender tudo isso, né? Eu consigo fazer com que isso não defina mais a minha vida. Veja que coisa lamentável alguém passar uma vida sendo definido por acontecimentos do passado que ela simplesmente não teve coragem ou não conseguiu elaborar. Porque uma coisa é fato, nós estamos onde estamos, fazemos o que fazemos, conquistamos o que conquistamos por tudo que aconteceu na nossa vida. Então, o primeiro ponto que a gente tem que saber ser é grato. E aí a gente vai começar a falar de como tratar, de como cuidar dessas dores. Primeiro ponto, a dor não é algo físico e emocional? Então eu não posso, gente, achar que simplesmente um remédio vai curar minha dor. Porque não vai. E eu sou médica. E eu sei que tem médicos, colegas meus, que não concordam com o que eu estou falando. E tudo bem. Tudo bem, exatamente. Não adianta. A dor é uma experiência física e emocional. Então, eu não posso simplesmente, eu posso passar o analgésico mais potente que tiver. Você pode ficar sem a dor física, mas a memória emocional dessa dor vai estar lá. Tá aí. Exatamente. Então, todo tratamento de dor, seja física ou seja emocional, porque a dor emocional, como ela se aloja na carne, ela acaba tendo componentes no nosso corpo, ela precisa ser tratada das duas formas. Ela precisa ser bem conduzida, ser bem tratada do ponto de vista médico, físico, e ela precisa ser muito bem tratada do ponto de vista psíquico, que pode ser também através do médico psiquiatra, que pode ser através do psicólogo, que pode ser através de bons coaches, bons mentores. Mas essa é a primeira ideia que você tem que ter quando você pensar em como cuidar das dores, como vencer, como superar essas dores. São dois pilares fundamentais do tratamento. E o tratamento físico passa pelos cuidados que nós já sabemos. Cuidar do corpo, cuidar da alimentação, atividade física. Fazer check-up, ir no médico, tô com dor física, eu vou no reumatologista, eu vou no médico especialista em dor. Eu faço o que eu preciso fazer para cuidar da minha dor física. Só que aí eu me lembro que ela também tem um componente psíquico. E aí é quando a gente vem para o autoconhecimento que a gente estava falando, que a gente precisa também começar a cuidar e elaborar essa parte. O autoconhecimento, alguém perguntou aqui, como fazer esse caminho de autoconhecimento? Existem muitas formas e cada pessoa descobre a sua forma mais natural. Algumas pessoas é através da oração, encontram muito isso através da religião, né? Quando não entram na caixinha da religião, e eu gosto de deixar isso claro, tá? Então, algumas pessoas, sim, através da espiritualidade, elas conseguem espiritualidade, fazer... é o termo, né? E é o termo melhor. Melhor. Elas conseguem começar esse caminho. Meditação
É algo que Meditação. silencia a mente. Nossa, para mim é incrível a meditação. Me ajuda. Fundamental, sabe? É algo que eu faço praticamente todas as manhãs. Acordo para um Eu momento também. e medito. Porque esse silêncio, por mais que você ache que não, ele ajuda a ir organizando as coisas dentro de você. Com que você vá pensando melhor. Mesmo que você não faça um raciocínio crítico das coisas que aconteceram, mas a sua mente fica em silêncio e aquilo consegue se acomodar melhor em você. Através de terapia, através de cursos que te instigam a responder questões para você mesmo, suas, a pensar em você mesmo, na sua história, nos seus valores, nos seus desafios. Então, sempre que você for pensar em cuidar da dor, você tem que pensar nesses dois aspectos, físicos e emocionais. Se viu que aquilo já chegou num grau de síndrome do pânico, de ansiedade, de depressão, marcar também o médico psiquiatra, fazer o acompanhamento com o psicólogo, para que essas dores elas possam ser cuidadas de forma integral. Mas não adianta. Não existe dor que seja cuidada só através de uma medicação. Eu, particularmente, estou no time das pessoas que não acreditam que esse tratamento é possível só dessa forma. Existe um olho no olho, existe o toque, existe o eu tô aqui, Sim, sabe? sim. Luciana, E quando é eu tive o fundamental. câncer, uma coisa que me. Luciana, eu não marquei a hora que a gente começou. Eu não Eu quero. acho que a gente tem uns 15 minutos, né? Ainda, ai, graças a Deus. Aí, quando eu tive esse câncer, Deus foi tão maravilhoso. Eu sou uma pessoa de muita fé, venho de uma família onde a religião, por isso que eu falo, a gente falar de espiritualidade, eu acho que é mais livre, Sim. deixa as pessoas mais livres. Porque na minha família tem pessoas que já sofreram muito por conta do engessamento, né, de religião, e eu acho que até hoje eu vejo até o autoconhecimento me ajuda até nisso, porque eu lido muito com isso com as minhas filhas, às vezes elas concordam com algumas coisas, né, que eu falo, porque olha, isso está no Provérbios, e outras vezes não concordo, e eu falo para elas, olha, e tá tudo certo, porque se eu me conheço, eu não me encaixo, né? Eu que não quero me encaixar em coisas que a Igreja Católica, por exemplo, no meu caso, que sou católica, determina. Mas eu vejo também que eu era tão preconceituosa que a primeira vez que eu ouvi falar, olha, vai lá, profetiza seu dia, eu falo, eu não, profetizar é coisa de evangélico, eu sou católica. Olha que ignorância minha, Luciana, ignorância emocional, né? Sim. Até que um dia eu li em Provérbios que louco era o homem que não que antes de levantar da cama ia lá e não ia lá em frente ao espelho, não profetizava o seu dia. Eu falei, opa, peraí, tô errada, eu que tô errada. Aí, né, comecei a me render e a ser mais humilde um pouco Sim. e aprendi realmente a importância de uma profecia, mas eu vejo que quando eu sei quem eu sou, eu não preciso me encaixar nem, porque eu sou da religião X, Y, Z. Qual a religião certa? A tua. A que Uhum. você se sente bem, que você A que professa você se ela sente com bem, a que você alegria, se sente né? conectado. Conectada, exatamente. E É, quando eu esse é tive o só o ponto. câncer, Deus me ajudou tanto que eu caí na mão de um médico que falou a primeira coisa que ele falou para mim, quando deu o diagnóstico, ele me leu, ele falou: "Você está com câncer. Eu vou tirar o tumor físico, mas o tumor, o câncer na tua alma, você que vai ter que curar. Porque antes dele chegar aqui, ele já passou por outro lugar aí, no teu organismo. E não vai adiantar nada a gente tirar a tua parótida e não curar essa doença emocional sua. Então, assim, como eu já não tinha opção mesmo, né? Eu tomei a decisão, eu fui, mas estando lá, aí eu falei, esse é meu caminho. Tanto que nunca mais eu parei, nunca. E eu peguei, eu fiz uma transição de carreira, eu fui organizando tudo, né? Por quê? Porque eu falei, o que eu vivi, eu pensei comigo, é o que eu quero ensinar as pessoas a viverem. E é muito simples, porque o que eu faço, Luciana, eu até estou criando agora esse treinamento, eu criei
vou fazer as três etapas da pirâmide, né? Mas o primeiro, que é a identidade, eu estou fazendo um treinamento de 21 dias. E quando eu falei para minha mãe, né, eu quero você nesse treinamento, ela falou, filha, 21 dias é muita coisa, desiste disso. Ela falou para mim, não, eu preparei material, aquela loucura, e ela falou assim, não, filha, isso é muito exigente para você, é muita coisa, né? 21 dias, todo dia, todo... Eu falei, é? Aí eu pensei, nossa, será que é mesmo muita coisa para mim? Depois eu falei, não! Se o meu propósito é isso, é ajudar as pessoas, é levar fé, é levar esperança, é levar amor na vida delas, 21 dias é pouco, Com né? certeza. Então, quando tem um médico que pensa como você, Luciana, feliz do paciente. Feliz Verdade. do paciente, porque se aquele médico não tivesse falado isso para mim, eu já poderia estar. Bom, eu acho que eu não estaria nem viva. Se eu bem me conhecia lá atrás, eu já não estaria Elô, nem aqui hoje. veja a importância do autoconhecimento. Qual é o nosso papel aqui nessa terra? Qual é o nosso papel nesse mundo? Se não for um reencontro com a gente mesmo. Mesmo. A gente nasce totalmente puro. No sentido de dor, no sentido de crença, no sentido de tudo. A gente nasce uma página em branco, literalmente. E ao Exatamente. longo, desde o primeiro dia, a gente começa a criar memórias. Criar memórias, criar memórias. E toda a nossa vida, se não for elaborada, é uma vida de reação, Elô. Eu Reação. reajo às minhas memórias emocionais. Às vezes eu ajo de formas, eu explodo, eu choro, eu fico irritada, eu trato mal uma pessoa que eu amo tanto e eu nem sei por quê. Por quê? Então, o Exatamente. autoconhecimento traz pra gente essa possibilidade de reencontro, de chegar no final do mesmo jeito que eu vim, Exatamente. em Porque que nós vamos branco. deixar uma história aqui, Luciana, é fato, né? Agora, que Exatamente, jeito que vai ser essa história? Se eu não souber exatamente, contar a história da minha história, se eu não exatamente, entender, é o que você falou, se eu não elaborar a história da minha história, o que eu vou deixar aqui nessa terra? Porque alguma exatamente. coisa eu vou deixar, Eu vou deixar. né? As pessoas podem até se perguntar assim, mas para quê? Se eu nasço uma página em branco e preciso terminar uma página em branco, para que eu tenho que passar por tudo isso? Porque a gente só tem uma coisa, a gente só está aqui por um motivo: evoluir, Evoluir. crescer e contribuir com o crescimento dos outros. E a gente cresce, a gente evolui, superando as dores, As dores. superando as dificuldades. É assim, ninguém cresce, ninguém amadurece só na parte boa. A gente precisa passar pelas partes difíceis para que a gente consiga crescer e evoluir. E uma Exato. coisa muito importante, Elô, sabe lá na Bíblia, quando fala assim, você e tantas gerações sofrerão disso? É verdade. É E a verdade. medicina já provou isso. Aí você me diz, como, Luciana? Através da epigenética. As nossas memórias emocionais são capazes de mudar nosso gene. E se muda meu gene, o meu filho vai nascer com aquele gene, vai nascer com aquela memória emocional. Exatamente. Entende? Então, como é importante que eu possa elaborar, que eu possa cuidar dessas memórias, que eu possa ressignificar essas memórias. Para que, de fato, eu cumpra o meu papel como ser humano. Eu não estou aqui para acumular riqueza e eu não estou falando que ganhar dinheiro é ruim, não. Mas não É. é o meu papel como ser. Meu papel como ser é crescer e evoluir. Se eu consigo fazer isso das formas mais abundantes que existe, crescendo e contribuindo com os outros, maravilhoso. Eu estou cumprindo assim de uma forma de excelência. Exato. Único. Então, a nossa meta é terminar esse caminho do mesmo jeito que a gente começou. E essa página em branco é só quando a gente começa a apagar, ressignificar os Ressignificar. acontecimentos. Entende? Então a página que no começo era branquinha, no final ela fica branquinha, porque eu fui lá e fui riscando, e fui limpando, e Limpando. consigo fazer esse crescimento, fazer esse caminho de crescimento ao longo da vida.
Exatamente, exatamente. E é o que eu estou trabalhando nesse treinamento, Luciana, é justamente isso, é ressignificar as memórias de dor, né? Sem deixar para trás nada, sem esquecer, sem abandonar, sem olhar para aquilo com ou com raiva, ou com ressentimento, ou com mágoa, mas perdoando todo mundo que tem que ser perdoado, se perdoando, que é o Gente, perdão o mais difícil, perdão liberta né? a gente, não é É, a outra pessoa. O perdão libera exatamente. nós mesmos. E aí, até fazendo mais um parêntese sobre o processo de cura das dores, a capacidade de ser grato, de sorrir, de olhar para a minha história e conseguir perdoar, conseguir agradecer, conseguir abraçar, conseguir beijar, conseguir ter bons relacionamentos, conseguir olhar para o meu futuro cheio de potencialidades e de possibilidades, isso gera em mim endorfinas. São Endorfina. neurohormônios. Endo é interno, morfina, analgésico. São analgésicos internos, Elô, que fazem com que minhas dores melhorem. E é por isso que, mais uma vez, é importante esse autoconhecimento, é importante esses hábitos emocionais saudáveis de sorrir, de agradecer, de perdoar, de ser confiante, de planejar, para que eu consiga produzir, inclusive, as endorfinas, que são os nossos analgésicos naturais, para que eu possa melhorar as dores. É por isso que não adianta, se eu te der o remédio e você continuar com suas memórias negativas, só se martirizando, se vitimizando dentro daquele ciclo que eu falei, a dor não vai passar. Não vai passar. A Você dor pode não vai até passar. anestesiar ela, mas a dor emocional fica e dói aí o resto da vida. Exatamente. E hoje eu estava justamente à tarde falando com a minha mãe e ela falou, minha mãe tem uma dor que apareceu agora por último nela no joelho, Luciana. E ela fazendo esse exercício na frente do espelho, ela falou, filha, eu estou pensando aqui que foi eu tô travando meu joelho por conta de um medo e eu tô vendo aqui fazendo exercício o medo da minha mãe quando eu nasci, medo de morrer porque foi um parto difícil, foi um parto em casa, né? E ela falou, em algum lugar do meu corpo eu encolhi, Alojei a alojei. memória. E eu falei, claro, claro, é isso mesmo. Então, agora vai lá, perdoa sua mãe, né? Faz, vê, fecha os olhos, vê ela aí na sua frente, fala para ela, dá voz para essa criança, fala para ela que não vai acontecer nada, que tá tudo bem, fala para a criança. Então, gente, é maravilhoso, é libertador. E aonde? Aonde que você vai buscar isso? Se você não conhecer, né? Não se conhecer e não souber as ferramentas certas, É só dentro da gente, Elô, não tem né? jeito. E esse curso, Luciana, 21 dias eu pedi para as pessoas Acho que temos escolherem. 2 minutos. Ah, então nós vamos ter que falar tchau, porque senão eu não consigo salvar e tá todo mundo pedindo. Salva a live, eu vou Vai salvar. ficar lá, vai ficar salvo, né, Elô? Vai ficar salva. Eu vou Ótimo. salvar. Que Então a maravilha. gente vai ser obrigada a despedir de vocês, gente. É. Nós estamos agora exatamente em 118 pessoas, 117, 118 pessoas. Gratidão por todo mundo que veio. Lu, um beijo nesse coração lindo, gratidão. E vou deixar você fazer as considerações finais. Quero agradecer mais uma vez imensamente. Eu amo falar sobre isso, eu amo também conhecer pessoas. Eu acredito de fato que o ser humano é assim, algo fantástico, cheio de possibilidades, sabe? Se a gente der a oportunidade da pessoa dela se conhecer, dela entender e superar tudo isso, é uma vida fantástica, Elô, de ganhos, de contribuição e de, enfim. Então, mais uma vez, muito obrigada por essa troca, sabe? Eu acho que é isso que a gente está aqui para isso. E o meu beijo a todo mundo. Desculpa não ter conseguido fazer a live lá no meu canal, Foi mas vai ficar perfeito. aqui Foi salvo para como tinha que você. ser. Foi como tinha que ser. E aí, se precisarem, como sempre, é só ir lá, me manda mensagem, faz questão de responder todo mundo. Às vezes demora um pouquinho, porque sou eu que respondo, mas eu prometo que eu respondo todo mundo, tá bom? DRA. Luciana Farias, é só ir lá e me perguntar.
Um beijo, gente. Gratidão Um beijo, por Elô. vocês estarem aqui. Até a próxima, Lu. Até, com certeza, se Deus quiser. Tchau. Tchau, tchau. Beijo.